Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas e hoje volto a trazer um convidado que já esteve presente na primeira temporada, a falar de coisas de leitor. Mas hoje isto aqui não interessa para nada. Vamos falar do crescimento dos thrillers no mercado literário. E não é o do Michael Jackson. Oh, produção! Deixa lá o rapaz apresentar-se, por favor. Seja bem-vindo, Afonso. Olá Mariana, como é que estás? Há quanto tempo? Neste precisamente estou irritada. Pronto, depois já percebemos que a produção não trabalha assim muito bem. Nem comento. Mas enfim, estás pronto para falar sobre esse Estou crescimento? pronto para falar do horror, Ui, do drama. então vamos lá a isso. Bora! Eu acho que antes de começarmos a falar do tema, acho que devias pelo menos dar um pequeno contexto às pessoas, tipo, Ok. da tua jornada como leitor. Então assim, eu nunca fui um leitor assim muito assíduo, ainda nem hoje sou. Mas eu sempre gostei muito de saber as coisas de terror e de estrelas policiais, sempre gostei. E isto tudo começou por causa de um filme. Apesar do podcast ser literário, isto começou tudo por causa de um filme. Quem nunca, né? Que foi era do Dan Brown, Os Anjos e Demónios, que deu no Natal. Eu vi o filme, adorei. E depois tinha uma professora minha que tinha o livro e pedi-lhe para ler o livro, que na altura era a minha explicadora, e eu apaixonei-me Pela por, professora? Não, pelo livro. Olha Não. a história. Olha a história. Não, eu apaixonei-me pelo livro e realmente achei aquilo. Depois li o anterior a ele, que era do Código Da Vinci, e não sei, é uma escrita que eu gosto. Eu gosto daquilo do terror, e o Dan Brown nem é muito terror, é mais suspense e policial e crime. E depois, outra coisa que me cativou foi os crimes, salvo seja, o passado obscuro da igreja cristã. E aquilo, pronto, comecei, depois estive parado alguns meses e depois voltei. Tiveste aquela ressaca literária. Foi aquela ressaca ali 2, amei que continuei. E depois fui para outros, estive com sempre de horror, sempre de thriller. Por isso, dado que és um leitor bastante aficionado, há quem diga experiente em thrillers, sentiste que atualmente este género tem ganho um maior destaque nas redes sociais? Sim, eu acho que sim, como muitos outros géneros literários têm estado, muito graças aos bookstagrams, porque a fazer as suas reviews e tudo mais vão incentivando as pessoas, e até mesmo por causa dos influencers que vão sempre publicando os livros que estão a ler e às vezes lançam reviews ou não. E para mim isto é ótimo, porque eu estou a descobrir livros fantásticos. Ok, então já achas que é uma coisa positiva? Exato, acho que é uma coisa positiva, porque até mesmo, e por exemplo, o sucesso da Freida, acho que se calhar deve-se muito ao TikToker e ao Insta e aos bookstagrams, porque impulsionaram muitos livros dela. Não é dizer que os livros são maus, eu ainda nem sequer li, mas Choque. ando a tentar ler, estou a tentar fugir de outros leitores. De outros leitores nada, de outros autores. E portanto eu acho que é uma coisa bastante boa, porque assim dás a conhecer novos. Por exemplo, eu não conhecia, como disse, quando comecei só lia muito Dan Brown e coisas que não fugissem dessa temática. Com isto, com as redes sociais, consegui conhecer outros autores. Por exemplo, o Stephen King. Eu sei que isto é um bocado se calhar crime não conhecer o Stephen King, mas por exemplo, o Stephen King, eu também Mafreda, McFadden, eu só o conheci no TikTok e por causa do TikTok. Já que falas na Freida, sentes que as pessoas podem ficar presas a só um escritor, como tu disseste bem da Freida, que a Freida foi o fenómeno. Exato. Sentes que as pessoas agora dizem, eu leio thrillers, mas depois só leio Freida? Eu acho que sim, é uma coisa que pode acontecer. A mim também me aconteceu isso, no caso com o Dan Brown, e não acho que propriamente seja uma coisa má. É má porque não podes dizer que, como tu disseste, não podes dizer que gostas muito de thrillers e isso, porque se não experimentaste vários tipos de thrillers. É a mesma coisa que eu dizer que gosto muito de sushi, se só experimentei uma peça de sushi, eu como sempre o mesmo sushi. Exato. Escrito por linhas tortas. Capitulando, da mesma maneira que, por exemplo, nós temos os romances que são um grande peso no mercado literário e que não é só uma escritora que faz sucesso, apesar de temos a grande Colleen Hoover, também temos
vários outros autores e todos os meses existe um romance que é bomba, por exemplo. Agora, Exato. de momento, é o Café Pumpkin Spice. Sentes, Já ouvi falar desse livro. sentes que falta essa sensação dentro dos thrillers? Eu acho que sim, porque se calhar aqui eu vou dar aqui uma conotação negativa porque eu não gosto de romances, mas acho que sim, porque os thrillers e policiais tudo conseguem também trazer uma carga, está bem, pronto, é muita coisa horrorosa e tudo mais, mas tal como tens os romances, que são romances muito românticos, ou seja, muito afetuosos, e como tens uns romances mais softs, acontece o mesmo no thriller. Tens thrillers muito hardcore e que estás ali a descrever as cenas ao pormenor, como tens uma coisa mais soft, mais tranquila, e eu gostava que houvesse tipo assim mais um boom como Ou há no seja, que romance. existisse... Ou seja, que fosse um boom de tipo o thriller da modinha e não ser sempre quando a Exato. Freida lança um livro novo. Sim, porque o que eu sinto é que em termos de thrillers e policiais só se fala da Frida novamente. Isto agora virou filho da caldo. Novamente, eu não estou a descredibilizar o trabalho dela porque ainda nem sequer li, portanto nem tenho uma opinião formada, mas acho que também se pode falar de muitos outros autores que também são igualmente bons. Se formos analisar este género, ou seja, ele teve fases, ou Sim. seja, é quase, a popularidade dele é como uma onda. E agora entrava bem aqui a música do Olha a onda, olha a onda. Obrigada, produção! Bem, isto começou, não quer dizer que começou na Agatha Christie, mas o boom que nós, ou seja, quando nós pensamos em thrillers, o que é que a gente pensa? Agatha Christie. Sim. Depois passámos para o Dan Brown Sim. e depois para um Stephen King, que é um lado mais hardcore, mais... Stephen King é mais tipo aquela coisa dos demónios e tudo mais. E agora estamos na Freida. Sentes da mesma forma que virou um fenómeno agora, rapidamente pode deixar de o ser? Sim, acredito. Como tudo na vida, agora está nos tops. Eu não quero que isso aconteça, porque eu adoro ouvir aparecerem coisas no TikTok sobre livros, mas acho que sim, acho que tal como está agora a ter um boom e espero que cresça ainda mais, acho que depois também pode cair e vir a deixar-se de falar. Se calhar pode ser difícil, porque se calhar o que eu vou dizer é um pouco errado, mas na minha opinião eu acho que nós temos cada vez mais jovens leitores. Posso estar errado, mas acho que cada vez, pelo menos quem vê o TikTok e tudo, sente-se um pouco, mesmo que façam aquelas leituras rápidas que saltam páginas e páginas. Isso não é leitor. Pois, mas acho que tem estado a crescer um bocadinho e assim, eventualmente pode vir a decair, mas não vai cair no esquecimento porque Sim, no esquecimento não digo. os thrillers têm aquela coisa boa de tem sempre um bocadinho mais de horror. Mas tu sentes que o thriller, apesar de agora ter o thriller, o suspense, o mistério, apesar de agora ter tido este boom, merecia uma maior atenção comparado, por exemplo, aos romances. Porque os romances vão ser sempre romances, nós sabemos. Mas que existisse uma comparação, ou seja, que também de todos os géneros literários, mas como estamos aqui a falar do thriller, Exato. que foi algo que neste preciso momento está quase ao nível de um romance, tu achas que ele devia ter uma maior atenção daquela que ainda tem? Ou seja, ele já tem uma atenção grande, Sim. mas se calhar ele devia ter uma atenção maior. Sim, até mesmo porque tu num trailer podes pôr romance, podes Exato. criar ali uma história romântica e teres à mesma o thriller, que acho que é o que a Freida faz. Sim, É tipo, pronto, consegues e também o mesmo, nos romances consegues misturar o thriller. Acho que podiam estar, se calhar, não equiparados, mas quase iguais, porque é tal coisa. O romance vai ser sempre o romance, toda a gente, ou quase toda a gente gosta do amor, das coisas românticas, de tudo ali, e o thriller, dependendo do thriller, tem que ser muito para uma pessoa que tem o estômago forte, digamos assim. Mas eu gostava. Ou seja, tu sentes que o thriller acaba por ser condicionado por causa também da fama que ele tem. Sim, porque é aquelas coisas pesadas. Tem cenas pesadas, não podemos negar. Depende dos thrillers. Sim, depende dos thrillers. Achas que o mundo literário devia ter um maior equilíbrio? Eu acho que sim. Há muitas pessoas, quando ouvem falar em thrillers, pensam logo naquela coisa de assassinos brutais, de cenas de crime horrorosas, tudo ali. E nem sempre tens isso. Por exemplo, tens o Dan Brown, que apesar de fazer thrillers, eu não acho que seja assim muito explícito ou muito duro de ler. Ao contrário do Stephen King, que é muito horrendo e é conhecido por isso, por ter as coisas bem detalhadas. Ele próprio diz que dorme de luz acesa. Portanto, Mas o próprio Stephen King já lançou um romance.
Acho que toquei numa ferida do Afonso, Ficaste malta. num ponto sensível. Conta lá. Bem-vindos a Joyland. Aquilo é mais romance do que thriller. Aquilo, a história, eu vou fazer uma sinopse. A história passa-se num parque de diversões que tem um passado sombrio, só que aquilo. Nós falamos mais de amor do que no fantasma. Pronto, o Afonso ele é um... Eu não gosto de romance. Era o que eu queria dizer. O Afonso é alguém que não Sou gosta de anti-amor. romance. É um anti-amor. Achas que um escritor de thriller consegue escrever um romance e um de romance consegue escrever um thriller? Eu acho que se calhar é mais fácil pegares numa pessoa que escreve thriller para escrever romance do que uma pessoa que escreve romance escrever thriller. Porquê? E isto eu falo da minha personalidade disso, porque acho que é mais fácil transformares o horror em amor do que transformares o amor em horror. Porque, como é que eu ia dizer? Isto é a minha opinião, claro. Se estiveres sempre a escrever, o amor estás sempre preso naquela coisa de que tens que arranjar alguma forma para aquilo ficar bem ou acabar bem. Já quem escreve thriller, não, mesmo que escreva romance, entre aspas, não se importa se aquilo acabar mal. Então acho que se calhar pode ser mais difícil. Se calhar as outras pessoas acham que não. Eu acho que... Agora que já falámos um bocado do género e também já falámos do crescimento dele nas redes sociais, eu gostava de saber que consequências é que tu achas que este crescimento pode ter nas pessoas. Eu acho que é isso. É crianças que não devem de ler estes livros lerem, porque não só o facto de ficarem traumatizadas, mas que podem começar-lhes a dar ideias que não devem ter. Por exemplo, eu não me lembro do país, mas sei que foi aqui na Europa, houve um rapaz que saiu à rua e raptou uma bebé por causa de um filme que viu, ou de uma série que viu. Eu acho que é esse o maior ponto negativo. E depois, pronto, se calhar gostando do thriller vais deixar de ler outros livros, pode ser também uma coisa negativa, tiras público a outros temas. Mas acho que acima de tudo é isto, E depois eu querer comprar os livros e estarem esgotados. Isso é a maior causa negativa. Eu queria ir comprar os livros e estarem esgotados. Por fim, eu gostaria que recomendasses livros a quem para quem quer se aventurar neste estilo. Ou seja, não vamos recomendar coisas muito pesadas porque é para alguém que quer começar e que exista coisas... Então para quem quer começar tem que tirar um. Mas pronto, para alguém que quer começar e que não existe só a Freida McFadden e que existe mais outras coisas, e é para isso que tu cá estás, para também dares a tua cara de como alguém que está habituado a ler esse tipo de coisas e que, hello malta, isto não é só as Freidas da vida. Exato. Existem muito mais escritores. O primeiro que eu posso já sugerir é na minha opinião, não é muito pesado. Tens um homicídio, porque é o ex-libris do livro, chama-se O Pacto, da Sharon Bolton, e basicamente são 5 amigos que criam um pacto porque mataram uma pessoa. E depois a história é à volta disso. Uma das pessoas é presa, uma das amigas é presa, assume a culpa, fica 20 anos presa e depois a história é, passados esses 20 anos, o que é que vai acontecer. Depois tem O Inferno, do Dan Brown. Este pertence aquilo não é trilogia porque são 4. Como é que se diz os 4? 4 livros. 4 livros, pronto. Temos o primeiro que é o Código da Vinci, Anjos e Demónios, e se começarem por este que eu vou dizer não tem nada, não faz mal, porque a única coisa que é repetida dos 4 é a personagem principal. Mas eu tenho a recomendar O Inferno, é brutal. Este, por exemplo, já não vai à religião, mas é um segredo muito bem guardado, é um caso muito bem guardado, e tenho a dizer que me surpreendeu no final. Tem a ver com uma obra que é O Inferno de Dante, é baseado nisso e uma readaptação disso, e pronto, vai buscar um bocadinho a religião, mas não é esse o seu centro. Também é uma boa recomendação e também não é muito pesado. Envolve mais o suspense. E depois o último. Este, eu não o considero muito como thriller, considero se calhar mais como suspense ou drama, que é Um Dote de Sangue, da S.T.B. Gibson, em que basicamente é uma revisão, ou melhor, uma visão da primeira noiva do Drácula, a Constanta. Ok. E pronto, ela mata-o. Funny. E depois o livro é ela a contar as razões de porque é que o matou, porque é que aquilo aconteceu. Uma vibe de 13 Reasons Why. Yeah,
Mas bom, Afonso, muito obrigada por teres estado aqui e teres partilhado Obrigado, connosco a tua visão, sendo um leitor aficionado por este tema, ou seja, vens representar, não digo a minoria, mas que vens representar um grupo de pessoas que Sim, já estava cá há mais tempo, entre aspas, antes desta moda ter nascido. Obrigado, olha, foi fantástico estar aqui contigo. E muito obrigado pelo convite, olha. E leiam Trelas, Suspense, não precisam de ir aos mais pesados, tem os mais simples e são bons, mesmo que não fiquem com ideias, mais ou menos ajuda-vos a salvarem-se. Sim, eu já sei fugir de um rapto. Pronto, olha, tem lições de vida. Mas pronto, muito obrigada, Afonso, e este foi o Escrito por Linhas Tortas e o resto depois leituras, malta. Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.